Meus irmãos, graças a Deus por tudo, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Amados, fizemos uma leitura oficial nesta noite, a leitura da Palavra de Deus. Ela está registrada no livro de Êxodo, segundo livro da Velha Aliança, em outras palavras do Velho Testamento, no capítulo 14. Capítulo 14, verso 14, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para nosso deleite espiritual nesta noite. Êxodo capítulo 14, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja o nome do Senhor. E vos calareis. Querido Deus, bendito, te agradecemos desde já pela tua palavra. Senhor, nesta noite continua falando, tu já tem falado, eu creio nesta palavra, Senhor. A peleja não é nossa, a peleja é tua, Senhor, porque tu toma com a mão potente a tua igreja, Senhor. Aqueles que confiam em ti, aqueles que esperam, Senhor, providência divina, Senhor, justa, porque a tua balança, Senhor, ela é precisa, Senhor, para ajudar, diferentemente do homem. Deus, fica conosco, continua falando aos nossos corações, assim te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, uma passagem bastante conhecida, onde Deus, glória a Deus, onde Deus, Ele promete, Ele antes de o fato acontecer, antes de ser consumido, o efetuado nosso Deus, Ele fala. Deus não fica parado não. Deus, Ele está falando. Deus, Ele está trabalhando. Deus está operando. Deus está fazendo maravilhas no meio da sua igreja. E não é tempo que passamos por despercebido. Aleluia. Mas tem um porém. Deus, Ele só age no momento certo. E qual é o momento certo, pastor? É o tempo de Deus, é o momento de Deus, de Ele querer agir como Ele quer, como Ele apraz. Por quê? Porque Ele é o Criador e nós somos criatura feito, formado, a semelhança pelas suas mãos. Então a criatura não dá ordem ao Criador, não determina ao Criador, e sim o Criador a criatura. O primeiro passo, entender isso. Mas a palavra de Deus diz que ela é profética, irmão. Essa palavra, há muito tempo atrás, Moisés proferiu na boca, Deus proferiu na boca de Moisés para dizer ao povo, dizendo, 14, o Senhor. Por quê? Moisés sabia que ele não tinha nada. Tudo que ele tinha era um cajado. E Deus muitas vezes quer usar o que a gente tem. E Deus usou o cajado de Moisés para fazer maravilha, né, irmãos? Mas e Deus agora estava usando de Moisés a sua boca. Ele era o que? O porta-voz de Deus. Aí Moisés não era nada, agora Deus era tudo na vida de Moisés. Aí Deus se reporta a Moisés para Moisés transmitir para dizer o seu povo. E tem a situação que Moisés, quando vinha, era cabimento de falar, que era para farejamento para o rei Faraó, dizia pararão, dizer a Faraó. E era assim, irmão. E Deus agia, mas sempre na hierarquia de Deus. Porque com Deus, irmãos, Deus ele é justo para com os seus. Aí está dizendo, verso 14, o Senhor, quem é o Senhor? O Deus de Israel, pelejará por vós e vos calareis. Deus está dizendo, Ele vai pelejar por você, você vai ficar calado, e vos calarei. Quando Ele falou isso, irmão, por quê? Esta palavra profética, a gente voltando um pouco atrás, o povo começou a blasfemar.
O povo começou ali a bater boca com Moisés, desfazendo e dizendo: será que lá no Egito tinha sepulcro para nós morrermos lá? Tu nos trouxeste para nós morrermos aqui nesse deserto, Moisés. Irmão, muitas vezes quando você está trabalhando para Deus, muitas vezes quando você está fazendo a vontade de Deus, muitas vezes você é mal interpretado por muitos irmãos. Mas Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. Aí eu quero dizer nesta noite: não se entristeça. Não tenha ouvido a voz contrária. Eclesiastes levantando o espírito do governador, também não deixe o seu lugar. Tudo tem um tempo determinado de Deus. E Moisés, irmãos, tinha um momento que ele pediu auxílio a Deus lá na frente. Lá na frente vai que Deus utiliza Jetro, seu sogro, para orientar ele. Porque viu que Moisés estava com uma carga muito pesada. Louvado seja o nome. Tem momento, irmãos, que a gente precisa de ajuda. E Deus, irmãos, Ele é o teu ajudador. Porque muitas vezes não posso fazer, Senhor. Eu faço, deixa aí está a responsabilidade. Dá. Mas eu quero dizer nesta noite, aqui Ele mais dá, mas Ele cobra. Eleva, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele mais dá, mas Ele cobra. Aleluia. Não fique calado, não. Senhor, não está sendo difícil, Jesus. Jesus, levanta-se alguém para me ajudar. Levanta-se alguém que eu possa confiar. Peça ajuda, irmão. Aleluia. Mas desde a sua prepotência de querer levar a carga sozinha, tinha um momento aqui, irmão, que era preciso, era Moisés e Deus. Aqui era Moisés e Deus. Não precisa do porta-voz de Moisés, que era Arão, para dizer. Aqui era Deus falando para Moisés, Moisés ali agindo. Aleluia. Diz que o Deus fez maravilha. O povo, observe, irmão, o povo estava no Egito, onde era a terra do povo de Deus, como lá ele tinha prometido a Abraão: da tua semente levantarei uma grande nação, te darei estas terras, a planta do vosso pé, que os filhos de Israel tocam, a planta eu vou abençoar por amor a ti. E Deus fez uma promessa a Abraão, a promessa da realmente dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que é trio, né? Os patriarcas, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado e tem se cumprido. Agora, o povo, por motivo de Deus, aí diz assim: mas e por que Deus permitiu o povo de Israel ir para o Egito? Porque naquele tempo, quando José era governador do Egito, quando Deus fez aquele reconhecimento, todo mundo exaltou José. Por que permitiu que Jacó com seus filhos fosse para o Egito e viesse lá no Egito para Deus acontecer isso? Será que Deus, na sua presença, não sabia? Sabia. Ele sabe de tudo. Ele sabe, te conhece, sabe o número da tua casa, onde tu mora, onde a tua identidade, o teu CPF. Ele te conhece você por dentro e por fora. Sabe. E ele conhece até aquela enfermidade que está oculta e a que está revelada. Ele conhece também, mas nesta noite ele pode curar, porque ele é criador, ele não é criatura. Louvado, era para ele ser glorificado, irmãos. Jesus disse uma certa vez para Pedro: o que eu faço hoje, Pedro, tu não sabe, mas você verá depois. Aleluia. Pedro entendeu depois, irmão. Tem coisas que Deus está trabalhando, a gente tem que entender o trabalhar de Deus. É deixar Deus fazer, é deixar Deus agir. Ele vai agir. Quando não quer agir, sabe o que Deus faz? Deus fica esperando, irmão. Porque Ele sabe, irmão, que o homem muitas vezes tem circunstância que não amula. Ele tem teimoso, batendo, quando não consegue, Senhor, agora. Deus quer que você reconheça que você não é nada, que você não pode nada, que você não tem nada se não vier da parte dEle. Aleluia. Nós não temos, nós não somos, nós não temos nada. Tudo vem dEle, é para Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus é o próprio Deus, irmãos. É a segunda pessoa da Trindade. É o Filho, é o Verbo encarnado. Ele encarnou-se e fez carne por amor de nós, para que possamos ver. Porque tem situação como tem que ver para crer, mas está com tonela na frente, como fala do fato, ele teve que Jesus atravessar as paredes, viu que ele está
aí ele viu para crer. Toca, Tomé. Toca, Tomé. Mas nesta noite nós somos bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu digo com toda sinceridade, eu prego com muita veemência. Aleluia. Com muita, eu posso dizer, com muita, precisão, que Deus está neste lugar. Porque a palavra de Deus, se houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará presente. O nome dele está sendo glorificado. Aqui a glória é para Ele, aqui a honra é para Ele. Então Ele está presente porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Essa peleja não é sua, porque você tem um dono. Você tem um dono e o dono seu, ele cuida de você. O seu dono, ele está vendo tudo. O seu dono está contemplando tudo. Mas ele vai exterminar os teus opositores. Deus vai exterminar os que estão te perseguindo. Deus vai exterminar aqueles que estavam te causando mal. Agora deixa Deus trabalhar. Diz que o povo, quando percebeu, antes de acontecer, Deus revelou. Deus contou tudinho para Moisés. Olha, Moisés, eu vou libertar meu povo. Vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai voltar atrás, vai perseguir, irmão. Tudo deu trabalho de Deus, irmãos. Deus já está no controle, irmão. Sabe quando uma criança ele está ali, brincando ali com o seu brinquedo ali, né? E tem o controle da mãe, vai para bota o carrinho para lá, bota o carrinho para cá, o carrinho vai em frente, pronto. Mesmo assim, Deus, não é que nós somos brinquedo, não, mas somos criatura, somos filhos dele. Então, ele tem o controle da minha vida, da sua vida, das suas mãos. Ele faz como ele apraz. Nada sobrevém sobre a sua vida sem a permissão de Deus. Foi assim com Jó. É para quem é fiel, viu? Foi assim com Jó. E Deus se tornou-se advogado. Eu sou advogado de Jó. Aleluia, irmãos. É muita honra de um homem receber Deus como seu advogado. Deus ali estava justificando, era advogado e juiz também de Jó. Tem observado meu servo Jó, temente, desvia do mal, aleluia. E o inimigo ele não quer que você seja temente a Deus, ele não quer que você se desvie do mal, aleluia. Ele quer ver você realmente completamente ali desamparado, atordoada. Mas nesta noite, Deus está te dando saúde mental. Deus está trabalhando nas tuas emoções para que você possa confiar. Os crentes ele vivem pela fé. Ele trabalha na operação de Deus sobre o seu sobrenatural. É algo extraordinário da parte de Deus. Aleluia. Deus já tinha falado para Moisés, aconteceu o fato. E quando o povo estava saindo do Egito, irmão, foram caminhando. Aí interessante, irmão, quando Deus tirou o povo, abençoou o povo, olha, pega de tudo que der, eu vou trabalhar no coração de vocês, Jesus, para dar bastante ouro a vocês, presta. E começaram a dar o povo de Deus ouro, abençoou, para que o povo pudesse sair daquela terra, porque grande foi a maldição ali, porque Deus pensou, irmão, sobre a sua mão, sobre aquele povo, e o povo deu para o povo sair, deu tudo, leva tudo, deu ouro, deu tudo, e o povo foi. E Deus começou a enriquecer o povo dele. E tem outra coisa, irmão. Mas o melhor disso tudo não foi o ouro, não foi a prata que Deus abençoou o povo. Sabe o que é isso que deu o ouro e a prata, irmão? É porque o povo trabalhava para comer. O povo trabalhava para comer cebola, pepino, alho. Faraó pagava assim. Aí Deus, não, vou eu recompensar, vou abençoar meu povo, pelo trabalho, pelo seu sol que derramou, e o povo foi abençoado. Sabe o que é isso, irmão? Providência de Deus. Não tinha nada. Ele não estava esperando. O que você não está esperando, está aguardando, Deus vai fazer. Deus é surpresa, não? Aí Deus fez uma surpresa. O povo foi abençoado. E o povo sabe. E sabe qual foi a surpresa maior? Que Deus colocou um anjo com letra maiúscula. Representa o anjo do Senhor, né, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo.
diz que na frente é como se fosse uma coluna durante o dia, era uma coluna de nuvem, né? E durante a noite era uma coluna de fogo. E a direção é de Deus, irmão. Para quê? Para você não se perder no deserto. Deus ele está com você. É só, irmão, não tem como errar, não. É só seguir a coluna, irmão. É só acompanhar a coluna de luz, a presença de Deus, que você não vai cair, que você não vai perecer, que você não vai ficar para trás. Siga, confia. E diz que quando chegou na frente, a coluna não foi, se deparou com o que, irmão? Com o mar vermelho. E agora? Moisés, talvez conjecturar é imaginar, não está registrado, deixa bem claro aqui, não está registrado. Algo assim, será que Moisés está doido? Por que nos trouxe para cá? Sabia que não tinha saída? Não tem barco, como é que vai ser essa multidão de pessoas? Como é que vai atravessar para o outro lado? Irmão, Moisés estava seguindo ordem do grande comandante Jeová. Se Jeová estava na direção, a direção era dele, irmão. E você vai chegar. Tem dificuldade? Se aquiete, se acalma. É água? Vou fazer brotar água da rocha. Se é pão, eu vou mandar. Se é carne, eu vou mandar as coisas de acalma. Não vai faltar nada. Eu vou cuidar de você, porque eu sou seu pai. Eu sou seu Deus. Aleluia. Eu não sou apenas para eu cuido, eu amo vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando separou-se no vermelho. E para piorar a situação, irmão. Para piorar a situação, agora vem Faraó. Aí está vendo Moisés assim, bem que Deus falou que ia acontecer isso. E o povo apavorou-se. Moisés não estava apavorado. Sabe por quê? Porque o líder, irmão, ele tem que ter, irmão, tem que ter estabilidade. Ele tem que ter jogo de cintura, tem que ter equilíbrio. Ele tem que ter equilíbrio neste momento. Deus falou, está falado. Ele teve um encontro com o Senhor ali, irmão, na sarça. Deus falou para Moisés, fez aqueles sinais, fez maravilha, fez as pragas, permitiu as pragas chegar. E agora Deus falou para Moisés, vai acontecer, começou a descansar. E o povo começou a temer, será que lá no Egito, ainda não os egípcios, o povo temeu. Parece que eu estou bem, irmão. Mas eu estava aqui, o povo foi todo dia, Moisés. Por que tu fizesse isso, Moisés? Por que tu nos tirasse lá do Egito? Mas o povo apavorado, que aquieta a terra. Deus está no controle da tua vida, terra. É Deus que vai fazer, terra. Tu confia em Deus, terra. Deixa Deus trabalhar. Se Deus permitiu se levantar a rama de um gigante, deixa, mas ele é grande. Quanto mais alto ele for, maior será a queda. Viu? Quero só dizer para você, deixa ele se levantar, deixa ele para mim, mas quem dá a última palavra, quem vai bater, quem vai julgar por mim com você, é o Senhor. E disse que o chegou e Senhor, já vi agora também os blasfemadores, aqueles que vêm ali para a montanha da fogo, tirou de lá do Egito para trazer para cá. Será que lá no Egito não tem essa culpa não, meu irmão? Tem momento que pessoas que vêm chegar e ajudar, tentar minimizar, não, vem colocar e dar fogo, né? Para ajudar a pegar fogo. E o povo começou ali a murmurar. O povo começou a murmurar, mas é interessante que no versículo 13, porém, Moisés disse ao povo: não temais, estais quieto, não temais, estais quieto. Ou seja, Moisés estava dizendo, como porta-voz de Deus, você nem vai temer e você se aquiete, acalma o seu coração. Tá certo? Se aquiete. O que é aquietar, né? É você ficar ali, paradinho. Não tem mais, se aquiete. E vede, você vai ver. Viu? Vede o livramento do Senhor. Que hoje, não é amanhã, é hoje. Que hoje vos farei. Porque aos egípcios, que hoje viste, que hoje estão te perseguindo, que vieram para te afrontar, que vieram para te destruir, hoje visto, nunca mais vereis para sempre.
Deus bateu o martelo na boca de Moisés. Nunca mais você vai ver. Deus vai falar nessa noite, sabe por quê? O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Está calado. Deixa a boca. Deixa Deus trabalhar. Então disse o Senhor Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. A ordem desta noite é para você marchar. Para marchar tem que levantar a cabeça. Não é cabeça baixa, meu irmão. Você tem que levantar a cabeça. Jesus me chamou para você ser águia. No sentido, por isso que Deus fala lá no livro de Isaías, né? Sobre a águia, né? Que a gente tem realmente que andar nas alturas. A águia tem uma visão diferenciada da galinha. Deus não chamou você para ser galinha, Deus chamou para ser águia. Vê longe, vê o mal, aleluia, e fugir da aparência do mal. Aleluia. Diz o Senhor, então diz o Senhor a Moisés: mande o povo marchar. Por que clama a mim? Manda o povo marchar. Vem, irmãos, está murmurando. Marche. Eu não estou vendo nada. Marche. Eu não estou vendo nada. Marche. Deus está mandando você avançar. Avance. Aleluia. Não é retroceder, não é avançar, irmão. Porque muitas vezes o inimigo ele bota algumas coisas para lhe assombrar. Eu não vou mais adiante, não, porque ali. Não, você vai adiante porque Deus está mandando. Deus está mandando. Se Deus falou, está falando. Marche. E marchar, irmão, não é na lateral, não é para o lado, não, é marchar para frente. Marche. Quando for marchar, avance. 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 Alguém fala assim, mas como a gente vai avançar? Agora, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Vê tão somente. Vê o que Deus vai fazer. Aí Deus disse para o povo: louvado seja o nome do Senhor. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem no meio do mar em seco. E disse que quando Moisés, Deus falou por marchar, ó, o mar está aqui, vai, calma, agora é Deus. Se Ele mandou, Ele vai se responsabilizar. Agora cabe também o que Deus falou na boca de Moisés. Cabe também o que Deus falou com ele, crer que Deus vai fazer. Porque se um questionar, será que foi Deus que falou mesmo? Será que Deus mandou mesmo? Aí quando começa a questionar, irmão, Deus, ele está duvidando. Moisés tinha uma liberdade muito grande com Deus. A Bíblia faz questão de dizer que ele disse que era muito manso, né? Houve uma morte na frente, mas disse muito manso. Sim, ele é muito manso, porque Deus sabe o que aconteceu aquilo ali, né? Estava maltratando um hebreu e ali foi defender. Aconteceu que a pessoa egípcia morreu de muito manso. Então, se Deus está dizendo que é manso mesmo. Moisés não é gado de briga, não, irmão. Moisés diga assim: não é regata, não, agora deixa o meu irmão mexer. Não é assim, não, irmão. Aleluia. Agora Moisés, agora Deus vai fazer. Moisés pegou a vara, aleluia, nas suas mãos, disse que ele estendeu as mãos e fendeu assim. Quando fendeu, quando ele apontou, irmão, o milagre não estava na vara de Moisés, não, viu, irmão? O milagre não estava na mão de Moisés, não. O milagre do profeta não estava também nesse milagre, não estava na boca de Moisés, não, viu, irmão? O milagre estava no sopro de Deus. Se tiver um sopro oriental, Deus soprou. O Moisés fendeu, soprou e o mar se abriu, irmão. E alguns que estavam duvidando, ficaram parece que vendo com os olhos. Fosse um homem dali, de pitoma, desse tamanho assim, os olhos de pitoma assim, grandão assim, olhando assim, espantado, porque com Deus faz, irmão, é coisa grande. É que você está acostumado com migalhinha. Deus tem migalha para dar, Deus tem coisa boa, Deus tem coisas grandes para lhe dar. Creia tão somente. E nesta noite a sua fé pequenininha vai se tornar de um tamanho que nem um corpo. Você vai crer que nem um corpo. Aí você daqui a pouco está pegando o céu com as mãos assim. Eu creio nessa palavra, porque é palavra profética.
Não é palavra de emocionalismo, aqui é a palavra de Deus, irmãos. E quando Deus mandou, ele se responsabiliza, a gente fala, irmão. E quando Moisés falou, estendeu as mãos, Deus soltou o mar, abriu. Diz que o povo andou, irmãos. O povo andou. E quando o povo estava chegando, só que o seguinte, irmão. Quando os egípcios vinham seguindo o povo de Deus, a Bíblia diz, observe, irmãos, observe, quando vi que estava chegando, o anjo do Senhor estava onde, irmãos? Ele era na frente, era a orientação, olha essa, mandou para cá, é aqui, mandou para lá, é para lá, a gente vai, era o Oriente que estava nos orientando, nos guiando, e o povo ia. Agora, nesse momento de batalha, que o Jesus vem, sabe o que é que fala no versículo 9, versículo 19? E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante dele e se foi por trás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Em outras palavras, irmãos, o anjo do Senhor que estava na frente passou para a retaguarda. Sabe o que é isso? Guardando, zelando. Deus, ele está na tua dianteira, Deus talvez está na tua traseira, Deus está realmente por trás de você, me guardando, porque você sabe que está alguém querendo fazer algum mal nas suas costas, lançando palavras, irmãos, de maldição. Aí Deus cobrindo, Deus trabalhando, Deus protegendo, quebrando a seta, porque muitas vezes não é nas costas, viu? Você não está vendo, mas está lá ali, fazendo arrumadinho, fazendo a panelinha e joga. Aí aquela seta vem com um veneno tão tremendo, aí Deus se coloca por trás assim, não vai nada. Quando chega para você, é bênção. Quem quer ver o teu mal, Deus vai mandar bênção. Ele vai escrever assim, Deus vai te abençoar, te abençoar, te abençoar, te abençoar. Ninguém entende porque Deus não está com ele, ele está com ela. Basta o somente permanecer na presença do Senhor. Irmãos, e quando Deus ele promete, Deus ele cumpre com a sua palavra para cumprir, irmão. Aleluia! Porque ele não é Deus que muda. Ele não é imutável, um Deus que ele zela, irmão. Deus falou, está falado. E diz que o anjo, é interessante que para os filhos de Israel, o anjo clareava, era luz. Para os que estavam fora do outro lado, era treva, escuridão. Sabe por quê, irmão? Porque não estava na posição da luz. É os inimigos, eles andam em trevas. E a luz sempre prevalece as trevas, aleluia. Aí agora Deus vai, e quando o povo começa a passar, irmão, eles passou a pé enxuto, como é que pode? Irmão, vamos conjecturar aqui, irmão, né? Aquele mar vermelho abriu, irmão. Disse naquela época era bastante, não tem condição da pessoa passar por ali. Grande era a profundidade, mas parece que eu estou vendo o povo de Israel passando. Glória a Deus, olha para aquela coluna de água assim, irmãos. Eu não sei se estava para ver peixe, não sei, irmão. Mas parece que eu estou vendo assim, olhando assim, glória a Deus. E o povo passou em um negócio sobrenatural. O povo daquele tempo viu Deus, irmão, fazendo proeza, irmão. E lá na frente começaram a blasfemar, irmão. Irmãos, não blasfeme, irmão. Não despreze as coisas pequenas que Deus faz aqui por você, porque lá na frente seja fiel no pouco, porque no muito, se você é fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E passou, quando chegou no meio, irmão, no mar vermelho, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus pega e pediu o faraó agora avançar. E os carros vieram, irmão, correndo, de povo, mandando junto, daí faraó. E Moisés atrás, viu? Moisés, louvado seja o nome do Senhor, guiando o povo, e faraó vinha, chegou o momento, irmão. Deus, irmãos, Ele cuida, Deus, Ele zela pelos seus, de maneira que Ele não vai deixar o inimigo te tocar.
versículo 25, e tirou-lhe a roda dos seus carros e fez andar com dificultamente. Então disseram os egípcios: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Ou seja, Deus segurou o povo, os adversários dos egípcios, a certa parte. Depois que o povo de Deus passou tudinho, Deus permitiu que o povo viesse ao meio eles estavam escutando, não conseguiam ver mais nada. De ali ele veio aquele caminho aberto, preparando, aleluia, Arapuca estava preparado agora ali era o Arapuca, entendeu? O que era caminho agora vai ser a Arapuca de Deus para exterminar os Deus e os teus inimigos. Aí depois os viram, agora começaram a correr. Aí Deus deu corda, irmão. Deus dá corda, viu, irmão? Deus permite. Mas fique quieto que ele está no controle de tudo. Quando chegou no meio do mar, no meio, irmão, aí o anjo começou a tirar as rodas, permitiu a roda dificultar, cair para lá para cá, deu um jeito lá e começa a dificultar. E diz: eita, vamos voltar, porque o Deus de Israel é a favor desse povo. Quando pensar em voltar, aí pensa: Moisés, meu servo, eis-me aqui, Senhor, estenda tuas mãos sobre o mar. Aleluia, irmãos. Quem fez um milagre foi Deus, quem soprou foi Deus, mas Deus se utilizou do homem para mostrar ao homem que quando Deus quer ser da vida do homem, Deus ele é. Usou quem? Moisés. Agora de novo, mas agora vai fechar o que abriu. Aí Moisés, quando estendeu o vento oriental, soprou tão forte que os egípcios ali foram com os seus carros e com os seus cavaleiros, que era só 600 carros e cavaleiros vieram para perceber, só os cavaleiros, 600 carros, só os carros com seus cavaleiros vieram, foram os que vieram a pé andando, irmão. Pereceu, o filme não mostra não, né? Mas diz que Faraó com os seus cavaleiros morreram tudinho, nunca mais vocês vão ver. Sabe por quê? Porque agora diz assim: porém, o seu povo não tem mais, mas Senhor, estás quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Deus terminou, Deus matou, ficou depois só os corpos ali. Sabe o que é isso, irmão? Horrenda coisa que cai na mão do Deus vive, irmãos. Deus ele é amor, viu? Mas ele também é justiça, porque ele faz justiça com o seu povo, ele guarda o seu povo, ele livra o seu povo, ele não aceita afronta, ele até permite, irmão, mas no tempo certo ele vai tomar dianteira e vai fazer. Se for preciso, ele fere, se for preciso, irmãos, ele mata, porque esse nosso Deus, ele é fiel para com a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isto espera.